Existe sim uma linguagem do universo e que ninguém ensina pra gente isso na escola, tá? Não tá nos livros, não tá em nenhum curso, não tá em certificado, mas é a linguagem do campo. Vocês já ouviram falar muito sobre campo aqui no universo, no vídeo do canal e sobre o universo. Nos vídeos do canal falo muito sobre campo, 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 mas hoje a gente vai aprender a ler o campo. E eu tenho certeza que a sua vida nunca vai ser mais a mesma. Porque a maioria das pessoas, elas passam a vida inteira reagindo ao mundo, sabe? Elas estão reagindo às notícias, às opiniões, às energias de quem está ao redor. Tá absorvendo, absorvendo. Sabe aquele efeito esponja? Sem filtro, sem consciência. É como uma antena quebrada que vai captando todos os sinais ao mesmo tempo. E aí, não consegue sintonizar nada com clareza. Mas óbvio que existe outro modo de existir, né? Existe a possibilidade de você ler a realidade antes de ser lido por ela. Então já se inscreva por aqui no canal, a gente vai falar sobre isso, eu sou o Paulo, e isso é muito importante, ler o campo do universo. Você já entrou numa sala e sentiu que alguma coisa estava errada, sem que ninguém tivesse dito uma única palavra? Você já chegou perto de uma pessoa e sentiu um peso que não era seu? Você já amanheceu bem, abriu o teu Instagram e aí, por 5 minutos, as outras redes, e aí você começa a ficar ansioso, irritado, confuso, sem saber o que tá acontecendo? Pois é, isso não é fraqueza, não é paranoia. Isso é o básico do básico, é que você está sendo varrido pelo campo. Porque nós somos seres energéticos, isso é fato. Antes de ser seres racionais, vamos partir do ponto aqui. Se você está aqui nesse vídeo, você acredita que você não é só matéria. Você está além disso aqui. Agora, se você acredita que o universo é só matéria, então esse vídeo não é para você. Se você está aqui nesse vídeo é porque você já sabe, já tem a certeza que existe uma energia maior que todo mundo, que conecta todo mundo. E aí a neurociência, ela vai estudando, 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 e ela vai comprovando que o coração humano, ele emite um campo eletromagnético que se estende metros ao redor do corpo. O Carl Jung, ele chamava isso de campo inconsciente coletivo. Campo inconsciente coletivo. Essa rede invisível, essa malha infinita, que conecta todos os seres humanos num mesmo tecido de pensamentos, emoções e padrões, e você está dentro deste campo todo, o tempo, tudo. Você está dentro de tudo isso, que é o que as pessoas costumam chamar de Matrix. A questão não é se você vai ser afetado, a questão é, você vai ser arrastado ou você vai aprender a navegar? E aqui tá um caminho, porque quando todo mundo tá falando sobre o mesmo assunto, ao mesmo tempo, a vida da Virgínia, o Neymar, gente, tem muita gente aí, whatever, né? Todos esses assuntos que se você for entrar lá e ver os assuntos em alta, vai estar isso, um escândalo, uma tendência, uma crise. Não é coincidência. É o campo se organizando. É uma frequência coletiva se amplificando. E aí, nesse momento, o campo está te testando. Ele está te perguntando em silêncio: você é um receptor ou você tem discernimento? Porque a maioria das pessoas entra sem perceber. Começa a comentar que a Virgínia, tá, nananana, sem perceber. Começa a opinar, a se envolver emocionalmente com algo que, na verdade, não tem nada a ver com o propósito delas. Quando vê, esse assunto chega até você. Como chega a mim, como chega... Fala, gente, por que isso está chegando para mim? O que acontece? A energia se drena. A clareza some, o foco se dissolve. Quando eu era novinho, adorava ver esses programas,
de fofoca, de querer saber da vida dos famosos. Adorava, você ficava vendo, perdia tempo, né? Porque minha mãe sempre teve o hábito de ver isso à tarde, aí você sentava, ficava lá vendo, ficava horas, horas, horas. Porque quando você entra no campo dos outros, você sai do seu. Os antigos eles chamavam isso de cuidar do seu templo. Os estoicos eles chamavam de hegemônico, né, que é o princípio diretor da alma, que só funciona quando está protegido da agitação externa. No taoísmo é o conceito do Wu Wei, que é essa ação sem esforço, que nasce mesmo do não envolvimento com o que não é seu. Então todos os sábios de culturas aí diferentes, épocas diferentes, eles estavam dizendo a mesma coisa. Aprenda a não entrar onde não foi chamado pela sua essência. Isso é pato. Então, vem uma parte importante nisso tudo, que a gente vai falar, que eu acho que poucas pessoas entendem. Ler o campo não é uma habilidade mística reservada para médiums ou iluminados. É uma inteligência. Você vai começar a captar o campo antes das coisas acontecerem. Ou então, o campo de tudo que está acontecendo. Só que você tem que calibrar esse campo para não focar nos assuntos da Matrix. E como toda inteligência, ela deve ser desenvolvida. Mas tem uma condição que é a mais difícil de todas. Você precisa estar no agora, não no passado, não no futuro, no agora. Nessa respiração, nesse silêncio entre os pensamentos. Por quê? Porque o campo existe fora do tempo linear. Ele não fala a linguagem da memória ou da antecipação. Ele fala a linguagem do presente. Então, quando você está no presente, não fingindo, não meditando por obrigação, mas realmente aqui, começa a acontecer a leitura de campo. Você começa a perceber padrões antes de eles se manifestarem. Você começa a ler os registros akáshicos, né? Então você começa a sentir quando uma conversa vai virar manipulação, antes da pessoa terminar a frase. Você começa a reconhecer quando uma oportunidade é real ou quando é só ruído disfarçado de chance. Acontece muito, muito comigo. Eu consigo fazer leitura de campo, de ver quando a pessoa vai quebrar a cara. Fala, isso vai dar ruim. Né? Eu consigo ver leitura. No início eu captava muita coisa da Matrix. Aí eu falei, opa, é hora de segurar. É hora de segurar, vou focar pro meu discernimento, pro meu autoconhecimento, pro meu trabalho, e aí a gente vai recalibrando. Óbvio que eu consigo fazer a leitura de campo quanto mais tempo eu estou no agora. E isso não é uma vidência. Isso é o que os físicos quânticos chamam de coerência de campo. O Dr. Joe Dispenza chama de acesso ao campo de informação além do corpo e do tempo. É que os xamãs de todas as tradições chamaram isso de visão, né? Eles vão chamar de visão remota. Existe esse inimigo, né? Que é o ego. Então, o ego ele não é um vilão, ele é um instrumento, né? Um mapa. Então, quando o mapa ele confunde com o território, quando o ego acha que é você, e você não é apenas uma função sua, né? E aí ele começa a interferir. Então o ego precisa de drama para existir. Ele precisa de comparação, de julgamento, de narrativa. Então quando você começa a se aproximar do campo dessa inteligência silenciosa, o ego ele entra em pânico. Né? Ele joga uma opinião forte na cabeça, uma fofoca interessante, uma polêmica urgente, um medo. Aí você começa a sair do agora. E aí o campo começa a se fechar novamente. Porque a inteligência maior, chama de Deus, do universo, de campo unificado, o que você quiser, essa inteligência ela só consegue atuar no campo limpo, no canal onde o ego saiu de cena e deixou a consciência profunda falar. Então,
Vamos refletir. Se você tomou alguma decisão que parecia certa, mesmo sem ter uma razão lógica, pensa num momento em que você teve um pressentimento sobre alguém e ignorou. E depois você viu que estava certo. Pensa numa noite em que o silêncio foi te dizendo algo. Isso é o campo falando. Essa antena que está sendo calibrada. E ela só está sendo abafada pelo barulho, está longe do agora, pela pressa, pela tela, pela ansiedade. Então me conte, como que você está lendo o seu campo na sua vida? Como que você faz a leitura do seu campo? Você está mais conectado com o seu campo agora ou você está mais distante? Lembrando, qual é os benefícios de conectar com o campo? De ler leitura de campo? Toda a informação do universo, né? Quanto mais no agora você fica, mais informação você tem de como as coisas são, de como o processo é, de como tudo é, porque é. Mas óbvio que tudo isso vai chegando à medida que você tem mais estofo para aguentar. Porque mais informação, mais responsabilidade, né? Então me conte, quais são as leituras de campo que você tem feito ultimamente? Se inscreva por aqui, tamo junto, hype esse vídeo ajuda muito o nosso canal, tamo junto e até a próxima.